Fala jovens, bem-vindos a mais um review de Westworld. E Gustavo, seria o 8º episódio? Sim. Sim, né? Sim. E você que já acompanha nosso review há um tempo, deixa um like aqui embaixo para dar aquele apoio. Esse episódio começa com o Bernard acordando, né? O Ford pedindo para ele ficar online. Porque acabou o último episódio com ele matando a Theresa, né? Foi aquela revelação que o Bernard é, na verdade, um androide. Isso. E quando ele acorda, ele começa a se questionar em relação a Theresa e ele fica até conturbado, a cabeça dele fica conturbada. Jeffrey Wright, grande atuação. O Ford pede pro Bernard apagar todas as evidências que ele tem com a Theresa. Pra tirar o deles da reta, né? Ali da morte da Theresa. Em troca disso, o Ford diz pro Bernard que vai apagar a memória dele ter matado a Theresa e também do caso que eles tiveram. Apagar de vez a Theresa da mente dele. E antes disso acontecer, do Ford apagar a memória do Bernard, o Bernard faz uma última pergunta. Ele pergunta se o Ford já teria pedido pra ele matar alguém antes. E aí, rapidamente, tem um flashback do Bernard, dele pegando a Elsie, que é aquela personagem que desapareceu no teatro. Mas seria isso um flashback ou então seria só um artifício da tela, da série mesmo, pra gente assistir? Não que o Bernard lembrou. Porque aquele pode ser de verdade o Arnold lá dentro, né? Sim, porque o Bernard tava no telefone com ela nessa hora. Como é que ele pegou ela também? Mas isso é o que dá a entender. A gente não tem como saber ainda se era o Arnold, se o Arnold tá vivo e se foi uma lembrança mesmo, né? Depois disso tudo, deles terem apagado as evidências do Bernard com a Theresa e tal, o Ford contou pro pessoal, pra Charlotte inclusive, que a Theresa teria escorregado e caído. Se você não lembra, a Charlotte e a Theresa estavam de conchavo ali contra o Ford. Mas eu não sei também como é que eles caíram nessa de que ela caiu, sabe? Será que caíram, Jonathan? Eu acho que não, cara. Acho que ficou claro ali que a Charlotte ficou assim, ó. Fez egípcia ali. No meio disso tudo, ali perto do corpo da Theresa, tinha aquele dispositivo que eles tinham encontrado, né? No Azaghal. No Azaghal. Porque esse dispositivo, na verdade, estava com o Bernard, que a Elsie tinha encontrado e deu pro Bernard, né? E também uma coisa que ficou como uma interrogação no final do último episódio, parecia que depois de ter matado a Theresa, eles estavam reconstruindo ela ali. Mas aparentemente não era isso, não. Eles estão só reconstruindo alguém lá do zero mesmo. Porque senão a Charlotte estaria vendo lá, né? A Charlotte viu que a Theresa está morta. Depois disso, a Charlotte se sentiu um pouco sozinha, né? Afinal, a parceira dela tinha morrido e ela procurou alguém pra substituir a Theresa. E ela foi até o Lee pra propor a ele, né, ajudá-la. Que no caso seria pra continuar contrabandeando as informações do parque, como a Theresa fazia. E logo depois disso eles vão lá naquele depósito de defuntos de anfitriões e encontram aquele antigo pai da Dolores. Eles reativam ele, mas não fica muito claro o que ela vai fazer a partir daí. Falando na Dolores, ela estava explorando o território que ela tinha encontrado junto com o Will. No último episódio, que ela se despediu do Lazo e estavam lá encontrando um lugar novo lá. Depois de um papo ali entre eles acabam encontrando alguns confederados mortos. A Dolores encontra, né? Sim, que é o mesmo pessoal daquela emboscada que tentaram pegar eles no trem. Aí tinha um cara que tava vivo ainda, pediu água pra Dolores, o William falou, não, esse cara aí tentou matar a gente, porra. Aí o William, não é assim não. Aí a Dolores foi lá pegar água e acabou vendo o corpo dela morto no chão, né? Uma lembrança ou visão, a gente não sabe muito bem o que é ainda, porque são sim várias linhas do tempo. Várias não, mais de uma pelo menos. E quando ela se vê morta no chão, ela olha pra trás e o William não tá lá. Depois quando ela olha de novo pra água, ela não tá mais na água e o William tá lá com o cara. E quando ela volta, o cara lá, o confederado, tá morto dessa vez. Deu a entender ali que, de repente, o William teria feito alguma coisa. Deve ter matado. Tá começando essa transição, né? Porque eles querem que você acredite que o William é o Homem de Preto. Mais pra frente, eles encontram um lugar que ela avista e diz ser a casa dela. E ela vai se aproximando, a gente vê que o William já não tá mais com ela, e ela começa a ver algumas cenas. Ela muda de roupa, né? Então mudou o tempo. A linha temporal não é mais a mesma que ela tá ali com o William. Isso. Ela entra e começa a ver esse lugar cheio de gente. Isso, parecendo que eram cenas do passado, né? Só que olha que interessante isso. Esse momento, essa cena apareceu já no 3º episódio, quando o Ford conta pro Bernard sobre o Arnold e sobre o início do parque. Tanto que a Armistice, que é aquela mulher que anda com o Rodrigo Santoro, tá ali toda robótica, né, aprendendo a dançar, sem a tatuagem da cobra na cara. E também aparece a Maeve, que é uma coisa que eu não sabia que ela tava nessa cena. E mais ainda, aquela primeira anfitriã que recebeu o William no parque, também aparece, aquela loira também aparece ali. Né? Ela aparece com o guarda-chuva andando. Que é uma coisa que eu já tinha reparado também quando vi o 3º episódio. Que ela aparece também em outra parte que a gente vai falar mais pra frente. E esse lugar que ela tá lembra muito o flashback que o Ted já teve com o Ayers, que eles estavam rolando tiroteio lá. E aí a Dolores começa um tiroteio ali, né? Não ela em si, mas ela vê ela mesmo começando um tiroteio. Sim, depois no final do tiroteio ela aponta a arma pra cabeça dela. Aí ela desperta com o William no tempo lá, na linha temporal do William, com a arma na cabeça. O William tira a arma dela. Aí ela fica toda perdida. Ela não sabe qual é a realidade dela, afinal. Se é do William ou se
essa outra. E ela faz a pergunta que a gente faz: quando nós estamos? A gente também quer saber isso, Dolores. E aí, quando o William tá com ela de novo ali, depois que ele tira a arma da cabeça dela, o lugar que eles estão tá coberto de areia. Que é uma coisa que apareceu no segundo episódio com o Ford, né? Então, que linha temporal é essa, cara? Sinceramente. Depois de acontecer isso tudo, anoitece e eles dão de cara com quem? Logan. Com o Logan. Logan que tá boladão, porque o William deixou ele pra trás lá, né, apanhando dos anfitriões. E o Logan fala que tava procurando eles há um tempo já, alguns dias, alguma coisa assim. E aí ele fala o seguinte: vocês dois estão fodidos, né? E aí, né, vamos esperar aí pra ver. Agora, Gustavo, entrando na questão da Maeve. Ela quer fugir do parque ainda, né? Ela colocou isso na cabeça e ela agora quer formar um exército, porque ela percebeu que sozinha ela não consegue. Ela precisa de aliados e vai lutar pra isso agora. Pra ela ter o poder de formar um exército, ela queria um novo upgrade pra melhorar algumas coisas dela, alguns sentidos. Na verdade, ela só queria melhorar um sentido, não é nem questão de melhorar, ela queria um novo sentido. Só que pra isso, ela teria que ser desligada, né, pelo Sylvester e pelo Coreia. Só que o Sylvester já queria aproveitar e formatar logo ela, né, já que ela seria desligada. Ele até conversou com o Coreia ali no lado de fora da sala um pouco. Não, vamos desligar ela assim, vamos formatar ela e tal. E o Coreia ficou calado ali, né. O Coreia tá chonadão, né, no robô. Só que como o Coreia, né, tá nessa situação, tá meio chonadão nela, ele faz o que ele tinha combinado mesmo com ela, o que eles tinham combinado. Aí do nada ela acorda e corta a garganta do Sylvester. Só que o Coreia fala: você prometeu que a gente não ia machucar ninguém. Ela falou: não, eu preciso dele. Aí o Coreia foi lá e salvou ele, deu tempo ali de salvar. Aí o arco dela começa a ficar mais interessante ainda, porque ela vai pro parque e começa a controlar todos os anfitriões que ela quiser. Que é uma coisa que o Ford faz, né? Essa teoria também de que o Ford é um androide, é um anfitrião. A gente não sabe, mas Ford controla qualquer pessoa, qualquer anfitrião ali. Só que a Maeve controla essas pessoas falando com elas, né? No papo ali. Então ela começa a controlar o garçom, começa a controlar a nova Clementine. Que não é mais a Carol Moreira. E nesse momento em que ela começa a controlar os anfitriões, surge uma pergunta muito interessante também. Será que os anfitriões revivem memórias violentas? Mas por que eu proponho esse debate? Vamos lá, quando a Dolores bota a arma na cabeça naquela lembrança que ela teve ainda nesse episódio e corta pro William tirando a arma na cabeça dela, ela tem a arma na cabeça na lembrança e também tá com o William lá na realidade, né? E o mesmo acontece com a Maeve, porque quando ela lembra do Ed Harris, que ela corta a garganta dele lá no final do episódio, ela na vida real corta a garganta da nova Clementine também. E parece então que quando eles têm lembranças violentas, eles refazem. Eles agem da forma que eles reagiram na época, né? Depois que a Maeve corta a garganta da nova Clementine, ela tá no meio ali da cidade, o pessoal percebe e já fica olhando de cara feia pra ela. Só que ela fala com o anfitrião lá que consegue despistar, ela consegue escapar. Só que nisso o pessoal do laboratório percebe, né, essa diferença nela, que aconteceu alguma coisa ali. É um comportamento anormal. Exatamente, e vai buscar. Um arco bem interessante também nesse episódio foi o arco do Ted com Ed Harris, que eles não tinham aparecido no episódio anterior, né? Fez falta. Eles encontram um pessoal que teria sido atacado por alguém, né? E eles acabam encontrando aquela loura de novo, aquela que apareceu lá pra Dolores, aquela que já tinha aparecido pro Will no início. Que aparece no vídeo também, que a Maeve viu no outro episódio. E nisso, o Ed Harris fala uma coisa aí que a gente tem que prestar atenção, né? Ele chega pra ela e fala: pô, eles ainda não aposentaram você ainda tá aqui. Ele fala isso pra essa anfitriã que recebeu o William, né, naquele episódio lá. Então, eles estão querendo fazer você acreditar que são a mesma pessoa. E talvez sejam mesmo, né? Mas depois essa mulher, ela fala que o Wyatt que teria atacado o pessoal dela. Depois disso surgiu um cabron lá, né? Um cara com uma máscara, com uma roupa assim por cima. Começou a atacar os dois e o Ted atirou nele e não acontecia nada com ele. Parecia um convidado, né? Isso aconteceu em um outro episódio também. Um pessoal que cercou o Ted. Acho que foi no episódio 3 ou 4. Cercou o Ted atirou e eles juntaram nele e mataram o Ted ali. É esse mesmo pessoal, por causa da roupa de cabrão que eles estão usando. Eles conseguem matar o cara, só que o Ted lembra do Ed Harris puxando a Dolores. Porque o Ed Harris tá puxando o cara, né? Isso, tá puxando o cara, aí ele lembra dele puxando a Dolores pro celeiro, né? Que como a gente na época pensou que ele iria estuprar, alguma coisa assim. Não foi isso. Mas não foi isso. Foi provavelmente pra tirar o escalpo dela, ou pra desligar. Pra reconfigurar. Reconfigurar, no Começou a dar merda ali. O Ted lembrando dessas coisas, ele dá um socão no Ed, né? Dá um meteoro de Pegasus na cara dele, ele desmaia. E prende o Ed Harris. Depois que aconteceu isso tudo, já mais à noite, o Ted ele começa a questionar o Homem de Preto, perguntando: você nunca me falou nada sobre você, eu não sei sobre você. Quem é você? Quem é você? E a gente também queria saber quem é você, né? Aí o Homem de Preto começa a falar com ele algumas coisas dele, fala que ele é um filântropo, um homem de família, um pai de família, um bom pai, né? Aí falou que ele é o mocinho da história, né? Ele é um bom moço ali. Ele falou também uma coisa interessante, ele disse que a esposa dele se matou
um ano antes dele estar lá no parque, do momento dele no parque. Atual. E ele diz também que a filha dele culpa ele pela morte da mãe. Isso fez com que ele voltasse pro parque, porque a única coisa que restou pra ele foi o que tinha no fim do labirinto. Descobriu o que tinha no fim do labirinto. E lembra aquele flashback que a Maeve tinha do Homem de Preto chegando e matando ela e a filha dela? Foi revelado que aquilo aconteceu mesmo, né? E o Homem de Preto, ele queria matar pra saber até onde ele iria, né? O quão mal ele pode ser. O mal poderia ser. E olha só, no último episódio, justamente o William teve uma conversa com a Dolores falando que eu tô aqui, tô me reencontrando, tô me conhecendo aqui, tô tendo autoconhecimento. E ele tá começando a ficar mais, né, mais independente, mais frio, né? Um pouco diferente. Então esse episódio fez essa rima com aquilo. Como eu disse, né, eles querem que você... Enfim. E ele, inclusive, deixa claro que não sentiu nada matando ela. Ele matou uma criança e a mãe dela. Tudo bem que são anfitriões, né? São robôs. Mas ele não sentiu nada. O que ele vê ali é uma pessoa, na verdade. Então, ele é um cara bom mesmo. Sim, inclusive foi a primeira vez que ele teve uma visão do labirinto, né? Que ele viu o desenho do labirinto e a Maeve e a filha dentro do labirinto, ali, no meio do labirinto. Porque o desenho desse labirinto tem um homem, tem uma pessoa dentro dele, né, no desenho. Muita coisa tem indicado que a Maeve é o que tem no centro do labirinto, é essa pessoa que tá lá, né, que morreu várias vezes e voltou à vida. O Ted falou isso uma vez, inclusive. Eu não sei se é isso, mas a série tem feito parecer que é isso. Depois que a Maeve ali com o Ed Harris morre, ela acorda no laboratório com o Bernard e com o Ford. E ela nessa hora fica meio que desesperada, né? Não sabe o que tá acontecendo direito ali. E o Ford acalma ela com uma música. Só que do nada ela desperta de novo, pega o bisturi e se mata, né? Que já dá pra perceber mais ou menos que é uma época passada essa, né? Então, a Maeve, ela é cafetina há um ano só, então isso deve ter sido a última coisa que ela fez antes de virar cafetina, então isso deve ter um ano. Até porque o Ed Harris tá com a mesma aparência, né? Então é isso, pessoal, esse foi um episódio bem complexo, a gente teve que pegar minúcias, né, bem pequenas pra falar aqui, falar pra vocês. É um episódio que não trabalhou teorias, né? O episódio anterior teve uma revelação e trabalhou bastante teorias. Esse episódio não tem muito o que falar sobre o que vai ser, né, dele. Ele não deu tantas respostas e ainda deixou algumas perguntas. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente na divulgação. Comenta aqui embaixo suas teorias, o que vocês acham, o que vocês acharam desse episódio. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, se você ainda não é inscrito, a gente fala sempre de Westworld aqui. Confere aqui na descrição nossas redes sociais também, segue a gente lá. É isso aí, valeu.